Já chegaram? Estão chegando por aqui? É o nosso Caso a Caso aqui no canal do Paulo Matias. Está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal, dar um like aqui na live para o conteúdo chegar num número maior de pessoas, a gente poder conversar com mais gente. E aí, faça o favor de entrar aqui no nosso chat, porque é por aqui que a gente tem a possibilidade de tirar a sua dúvida, de se aprofundar nos assuntos que são interessantes para vocês. Muito bem-vindos. Estou dando uma olhada aqui no chat, já um monte de gente chegando. Conta de onde é que você está acompanhando o programa. Hoje a gente vai repercutir um pouco mais, né? Porque parece que o Brasil só fala nisso. O caso Felca, as denúncias feitas pelo youtuber Felca. A gente teve um programa já na sexta-feira, trazendo vários detalhes dessa denúncia, discutindo um pouco da repercussão de tudo isso. Mas é claro que o número de views desse vídeo, gente, se já era grande ali, já estava em 9 milhões, agora acho que já passou dos 20. Tá o Brasil inteiro acompanhando, assistindo e querendo saber se alguma coisa real vai mudar depois dessa série de denúncias feitas pelo Felca. Continuo muito bem acompanhada aqui, vou abrir a nossa mesa. A gente está esperando a doutora Ana Carolina Badaró, advogada criminalista que logo chega. Meu Google do crime. Olá, Carla Paulinha! Albuquerque aqui comigo. Minha parceirona. Carla, que tem muito também para trazer. Eu sei que amanhã no programa do Paulo Matias vai ter uma entrevista bem importante em relação a esse caso, Sim, né, Carla? Sim, vamos estar aí com o advogado do Felca, um grande amigo que eu amo de paixão, Sense. Estaremos juntos amanhã, trazendo mais informação sobre o que está acontecendo, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E também a nossa perita Alessandra Moraes, chegando aqui com a gente. Bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui entre amigas. É verdade, né, Ale? Quanto tempo a gente se conhece? Há bastante tempo já. Bastante. Bastante, mas a gente se ama desde então, né, Ale? Não, e hoje é a mesa 100% feminina. A gente está aguardando a Ana Carolina Badaró, a doutora Badaró. Venha. Doutora Badaró. Pode passar. Pode passar, pode sentar-se aqui. Porque hoje a gente vai ter a letra da lei aqui. Isso Eu ando com a lei. Essa tradução que é sempre muito importante. Bem-vinda, doutora. Obrigada, gente. Ale, eu acho que é legal você falar um pouco, porque como muitos brasileiros, eu acho que você não conhecia o Felca. Você foi uma das pessoas que tomou contato com o conteúdo dele durante esse final de semana e por essas repercussões? Sim, eu não conhecia, né? Eu não acompanhava o Felca até então. Passei a acompanhar, principalmente por conta desse conteúdo. Aliás, eu gostaria de deixar aqui meus parabéns pela coragem de expor isso. Eu não sei se ele tem filhos ou não, mas pelo vídeo a gente percebe que ele se sensibiliza, assim como nós, que trabalhamos todos os dias combatendo esse tipo de atrocidade, né? Parabéns e obrigada, muito obrigada por reforçar esse coro. É uma luta diária e não é recente. Né? A Carla, como a gente estava falando, a gente se conhece há muito tempo e é uma pauta que a gente traz de forma recorrente. Há muito tempo. Há muito tempo. É um tema muito delicado. Né? Eu já falei mais de uma vez que as crianças elas acabam sendo o máximo da vulnerabilidade. Né? Porque as crianças elas são vulneráveis em todas as épocas, em todas as sociedades, porque elas são hipossuficientes. Então, a gente precisa, sim, tomar a frente e dar voz a essas crianças. É nossa obrigação proteger as crianças de todo tipo de abuso. E dentre todos os abusos, né, que são absolutamente asquerosos, abjetos, eu acho que o abuso sexual é o pior deles. Né? Pelo menos é aquilo que mais me toca, que mais me sensibiliza. E parabéns, novamente. E muito obrigada pela sua denúncia. Um monte de gente chegando por aqui. Alexandre Ferreira está aqui no chat com a gente. Também a Tereza Cristina. A doutora Ana Zanotti está por aqui. Também a Kelly Badarani chegou por aqui. Você que está se aproximando, está conhecendo o programa agora, não deixe de se inscrever no canal e dar like aqui na live. É muito importante. Estamos chegando já a 100 pessoas hoje para acompanhar esse desdobramento do caso Felca. Queria falar com a doutora Ana Carolina. Você assistiu ao vídeo, o que mais te chamou a atenção?
E aí, não como ser humano, porque acho que como ser humano todo mundo sabe as razões óbvias de chamar atenção ali, né? De tudo que foi mostrado entre os vídeos, as colocações, a simulação do perfil, né? Como aquele perfil que ele cria para mostrar o algoritmo te entregar cenas de crianças expostas, sexualizadas. Como advogada, o que é que te chamou a atenção? Bom, boa tarde a todas aqui dessa mesa. Primeiramente, eu gostaria também de parabenizar o Felca, né, pelo conteúdo, pela denúncia. Paulinha, o que mais me incomoda, o que mais me chama a atenção, é uma discussão que eu já tive, inclusive, com a Carla, é a ausência de responsabilidade da plataforma, da Big Tech, né? O algoritmo, ele é muito inteligente. Né? Não é de hoje que a gente vem falando até dessa substituição. Hoje mesmo eu estava vendo pessoas fazendo terapia pela inteligência artificial, pessoas buscando jogar tarô pela inteligência artificial. É evidente que se a gente tivesse um controle, uma política da plataforma com a inteligência artificial para monitorar esse tipo de conteúdo, os comentários. Você percebe que quando ele fala que os pedófilos ali, as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, eles fazem comentários sinalizando que eles querem se reconhecer ali para fazer troca de conteúdo, enfim. A inteligência da plataforma conseguiria brecar isso, conseguiria monitorar essa questão. Então, em relação ao que mais me surpreende, que não é novidade, porque a gente já trata disso há muito tempo, a gente vem buscando essa responsabilização da rede social, que aí eu acredito que aí sim a gente conseguiria ter um pouco mais de efetividade, né? Porque só o Ministério Público, só a polícia monitorar, eles não têm nem aparato para poder monitorar esse tipo de conteúdo. Mas por que então não fazer um filtro muito grande de conteúdos desse tipo e derrubar? E comentários também, perfis que têm uma predileção por esse conteúdo, vamos dizer assim. O que mais me espanta como advogada é a gente não ter uma lei real de responsabilização da plataforma por esse tipo de conteúdo estar disponível e por essas pessoas estarem se valendo desse meio para cometer crime. Ou seja, criando redes de pedófilos ali, fazendo comentários dizendo que em tal minuto, em tal segundo, tem uma cena envolvendo a criança que tem um cunho sexual ou que pode satisfazer a lascívia. Isso, para mim, é o que mais me choca. A falta de controle que existe por meio da plataforma que, com a inteligência artificial, seria muito fácil identificar. Para mim, é isso. Carla, a gente já tem vários desdobramentos em relação a esse vídeo, né? Muitos. E, por um lado, tem muita gente falando, nossa, uniu a direita e a esquerda. Porque todo mundo é contra tudo aquilo que foi mostrado. E, ao mesmo tempo, eu também vi alguns movimentos de total separação, de novo. Uns falando que é uma estratégia da esquerda. Sei lá, várias teorias. Loucura. Como uma coisa louca, né? Porque o consenso geral, acho que de todo mundo que não tá aí polarizado, é de entender, cara, que denúncias sérias e como nós, como sociedade, deveríamos alterar isso e ajudar a mudar isso. Como que tá essa repercussão, assim? Então, você sabe que... Enfim, agora eu já estou autorizada a contar algumas coisas. Eu já sabia desse vídeo há algum tempo, né? E tinha toda uma estratégia ali da própria equipe, né? Do Felca. Assim, o Felca é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele. Não só por ele, mas pela equipe dele, do advogado que cuida dele. Então, assim, para mim, inclusive, é muito difícil, às vezes, porque... Lembra quando eu falei? A gente precisa não estar enviesado, a gente tem que olhar para uma investigação de um modo bastante frio, né? Porque senão a gente começa a querer pender para um lado ou para o outro. E o que acontece? Essa temática ela é muito importante.
Muito, muito, muito mesmo, né? A gente já tem aí nomes de peso, como a Sheili, Calef, que já vem trazendo essa questão da hipersexualização das crianças, a adultização das crianças. Mas o Felca conseguiu uma coisa que, para mim, é muito interessante. Ele conseguiu penetrar dentro do universo dos adolescentes, ou seja, não só dos pais, não só dos adultos, mas de quem estaria ali, inclusive sendo vítima de tudo isso. E aí eu passei esse final de semana até conversando, né, com vários juristas, pessoas do direito, e a questão da internet, ela é um problema tão sério em determinados momentos, pelo seguinte, gente, quando a gente para pensar. Hoje, eu até estava conversando com a Paulinha antes. Se você quiser fazer, olha, eu quero vou fazer um filme infantil, sei lá, um filme de crianças, né? Então, eu vou precisar contratar crianças para, né, trabalharem nesse filme. E aí você vai e conversa com os pais. Olha, né, eu gostaria de ter seu filho no casting do meu filme. Aí você vai falar, não, eu autorizo. Gente, isso não é suficiente. O juiz tem que autorizar. Independente do pai deixar, da mãe deixar, deles quererem, o juiz precisa dar uma autorização. A criança tem que estar estudando, a criança não pode ter um prejuízo educacional, o filme não pode ter bebida alcoólica, não pode ter cena de sexo, as cenas de violência precisam ser muito bem avaliadas, que violências serão essas? Ou seja, a gente já tem uma estrutura que, inclusive, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Por que que neste universo digital das plataformas, isso não tem valor. Porque, olha só, está tendo uma troca financeira ali. As pessoas estão ganhando com essas crianças. Então, quando eu escuto, mas meu pai deixou e tá tudo... Não, mas não é questão de o seu pai deixar. A gente tem leis e as leis não são... Paulinha, isso que mais me dói é que as leis, elas não são respeitadas. Então, se eu preciso ter um alvará, eu preciso ter uma autorização judicial para poder contratar uma criança e ela não pode trabalhar à noite. Mil especificidades, até em Hollywood, né? A gente fala de séries, de filmes. E aí muitas pessoas se perguntam, mas o ator tem 24 anos, interpreta uma pessoa de 16, de 15... É por causa disso, muitas vezes. Exatamente. Pegam um maior de idade, interpretando que menor, tem uma pra cara não ter de que entrar criança. nesse cuidado, entendeu? E aí, quando você olha o que está acontecendo, que não existe, né? Não existe respeito nenhum, não existe fiscalização, não existe absolutamente nada. E quando o Felca traz esse assunto, não é sobre uma pessoa, sobre a outra pessoa, é sobre milhares sobre de o pessoas. comportamento que ocorre, isso, né? assim, se a gente for procurar, né, e é fácil, é só você usar, quem sabe usar, né, as hashtags, você vai encontrar vários perfis que fazem a mesma coisa. Ou seja, essas crianças estão desprotegidas e ele teve muita coragem. Muita. Porque ele, de novo, ele está brigando ali com grupos que são perigosos. Quando ele foi lá bater de frente com o pessoal das bets, você está ali mexendo com gente que não tem menor interesse que isso pare. Aqui do outro lado, você também está mexendo com grupos de pessoas que não têm interesse que isso pare. Sejam eles porque estão ganhando dinheiro, sejam eles porque consomem isso. Então, assim, quando a gente fala, o fulano... se não me engano, um deles tinha mais de 11 milhões de seguidores, uma coisa assim, né? Então, você imagina, ele colocava, mas milhares de pessoas consumiam aquilo, milhares. Então, a gente está falando de toda uma estrutura que é muito doente da nossa sociedade. Tem pessoas que estão consumindo, né? Porque, enfim, a gente vai encontrar ali, né, o transtorno pedofílico, tem outras pessoas que estão consumindo porque querem ver a criança em situação vexatória. Então, a motivação, ela varia de pessoa para pessoa. Mas tem alguém que está lucrando com isso. Porque ele não vai montar um perfil desse se ele não estiver lucrando, direta ou indiretamente. O meu perfil tá gigante, então logo eu sou chamado para fazer publis, aquela coisa toda. Ou, inclusive, usando essas crianças. Veja bem,
o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Até veio o doutor Isaac Efraim, né, e conversou bastante, mas talvez esse seja a gente não vai remar contra essa maré. Mas não é questão de remar contra essa maré. Significa da gente tentar arrumar o rumo desse leme, porque me parece algo muito descontrolado. E toda vez que o direito é desrespeitado, a gente precisa de uma lei. Porque nós estamos falando, de novo, de crianças. E não tem essa história, mas ela quer fazer. A criança quer fazer um monte de coisa errada. Acho que tem uma questão que a gente até nem chegou a abordar na sexta, mas que eu acho que é bem relevante, que é tipo assim, também em que condição estão essas crianças, né? Porque, por exemplo, um desses influenciadores que adota e motiva afetivamente, sei lá como é que ele chama as crianças, ele paga a escola particular, por exemplo. São os filhos afetivos. Então, então, a criança, ela está numa condição em que ela não consegue pagar uma escola particular, em que ela vê uma vantagem para a vida dela, que está precarizada, porque se não tivesse precarizada, não estaria tendo que fazer uso, né, do dinheiro do cara para pagar, sabe-se lá o que na vida da criança. Então, assim, também é muito triste a gente ver, porque é igual pôr a criança para trabalhar no farol. Quer dizer, é um pouco pior, porque ainda tem a sexualização e tudo. Mas é uma espécie de um trabalho, como você falou, que não tem nenhuma supervisão. Agora, doutora Alessandra, mas existe o ECA. Existe o ECA. Né? E o que eu vejo, além da sexualização de muito grave, é que essas crianças, elas acabam carregando um peso muito grande de serem responsáveis pela melhoria financeira da família. Né? E elas não se percebem como vítimas. Né? Aliás, a sociedade não vê muita coisa como abuso sexual e é. O que a gente define como abuso sexual? É você expor uma criança a uma condição sexual que vai além da maturidade dela naquele momento. Por exemplo, uma criança de 9, 10 anos que é exposta à pornografia, isso é abuso sexual. Então, você está puxando a criança para uma maturação sexual que ela ainda não tem. Algo que é comum e até visto como bons olhos, por exemplo. O pai que o menino faz 12, 13 anos e paga uma garota de programa. Isso é abuso sexual. Muitas vezes até pelo medo da sexualidade do filho, né? Às vezes, garotos que têm um jeito mais afeminado, sendo ou não homossexuais, isso não precisa nem entrar nesse mérito. Que por medo, o pai vai lá e paga uma garota de programa. Isso é estupro de vulnerável. Sim. Os meninos têm 12, 13 anos e não é raro, ainda hoje, a gente vê esse tipo de coisa. Você colocar uma menina de 10, 11 anos com uma roupa super curta para fazer danças que tem movimentos ali que simulam uma relação sexual, isso é abuso também. Isso está mexendo não só na lei, no ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê esse e outras condutas e protege essas crianças, como também você tem abalos psíquicos em relação a isso. Você não está respeitando o desenvolvimento psicossexual daquela menina. Meninas que com 9, 10 anos vão para festas em que existem relações sexuais no meio das outras pessoas, sim, eu estou falando de pancadão, porque a gente vê isso acontecer, elas estão sendo sujeitadas a situações de abuso. Isso é muito grave e isso tem que ser olhado. Paulinha, eu via com atenção que você vinha falando a pergunta para a doutora Alessandra e eu queria fazer esse recorte. A gente tem o ECA, a gente tem a previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, todos os crimes cometidos contra a criança e adolescente. E principalmente quando a gente fala de prostituição infantil, algumas pessoas até falam, mas a menina queria. Por que a gente tem esse recorte de responsabilidade? Porque a criança nunca ela vai ter esse poder de escolha, né? Então, ela queria fazer esse vídeo, ela queria... Não, ela está sendo explorada. O que eu tenho percebido depois dessa denúncia, o que a gente vem tratando e as pessoas se manifestando nas redes sociais, mas a menina queria estar fazendo aquele tipo de conteúdo, queria produzir aquele conteúdo. Não. A gente precisava nos debruçar em cima do responsável por esse menor, que tem um dever de garantidor, a lei prevê isso,
né? Nós pais, nós que temos essa tutela desse menor, nós temos o dever de garantir a integridade dessa criança. E não é a criança que vai fazer essa escolha. Então, se a criança está numa situação de vulnerabilidade socioeconômica e não é a criança que faz essa opção de ir lá e se expor. Não, tem que ter um adulto ali responsável. E na ausência desse adulto, a criança precisa ser recolhida para um abrigo. Para que o Estado seja responsável pela garantia dos direitos desse menor. Então, eu penso muito no que a Carla trouxe. E nessa discussão específica, a gente está trazendo a essas crianças, a esses adolescentes, um poder de escolha, como se fossem... Não, são sujeitos de direito, óbvio, mas como se tivessem uma capacidade de dispor sobre os seus direitos. Não, porque eu quis, porque... Não é assim. Nós temos que ter um controle muito grande e agora começar a ajustar esse barco, como a Carla disse, porque nós estamos com uma crescente de tipos de conteúdo nessa espécie, uma monetização muito grande. Até a mãe da menina, né, se manifestou totalmente favorável pelo que ela, né, estava produzindo. Mas então, diante disso, o que eu espero? Que o Ministério Público tome providências, porque todo e qualquer procedimento envolvendo menor, seja um divórcio, uma guarda, um crime, um ato infracional, tem a participação do Ministério Público como o garantidor ali do direito do menor. Se você vai se divorciar e você tem um filho menor, e ali vai se dispor sobre a guarda, sobre o Ministério Público é obrigado a se manifestar, porque ele que vai estar ali protegendo, de certa forma, o interesse do menor. Então, se a gente tiver um movimento do Ministério Público nesse sentido, Carla, vou muito além de prestar atenção em relação aos garantidores daquelas crianças, em relação aos responsáveis por essas crianças estarem sendo expostas. Porque, meu pai deixou, minha mãe concorda. Mas então, ora, se a sua mãe concorda com esse tipo de produção de conteúdo, que é totalmente incompatível, como a doutora Alessandra trouxe, com a idade, vai totalmente contra a lei, porque a gente está explorando sexualmente um conteúdo que tem cunho sexual, uma vestimenta que não é apropriada para uma criança, palavras que não são apropriadas para uma criança. Então, aí sim, o Estado tem que intervir por meio do Ministério Público e da Vara da Infância e da Juventude. E a gente olha, né, o quanto que as nossas leis precisam ser... A gente não precisa de mais leis, mas elas precisam ser modernizadas. Vamos pegar a gente aqui, Paulinha. Quando você era mais jovem, sei lá, você tem uma classificação indicativa. Vamos ao cinema? Não, mas esse filme é para maiores de 16 anos. Mas você tem 12. O que vai acontecer? Você não vai entrar. Por quê? Porque não vai. Porque tá dito, classificação indicativa 16 anos. Até hoje, viu, gente? Se entendeu? For de maiores de 18, nem com os pais entram. Eu tô com meu... Mas é isso que eu ia falar. Eu tô com meu pai e com a minha mãe. Mas não vai entrar. Mas você não vai entrar. Então eu tenho uma boate onde vai ter bebida. Você pode entrar? Não pode entrar. Então... quando vai a show, você tem que ter uma autorização. Que, se no mundo real... Vamos dizer aqui, né? Onde estamos sentados aqui. Nós somos obrigados, né? E assim, eu acho que bom, né? A respeitar as nossas leis. Porque é que no mundo digital é essa bandalheira, porque é mais ou menos isso, entendeu? Não, porque lá não tem problema, lá não acontece nada, lá não sei... Não, gente, lá acontecem muitas coisas. A gente está tirando... Eu acho que o que as crianças e adolescentes têm de mais importante nessa fase da vida, sabe? Que é ser criança e é ser adolescente. Porque quando você joga a responsabilidade de que você vai ter que ganhar dinheiro para melhorar a situação da nossa casa, gente, isso já é pesadíssimo. Sim, porque a criança deixou de estudar, ela perdeu a vontade, começa a achar a escola chata, e aí vai virando um problemão lá na frente. A gente trouxe até a questão, infelizmente, que o número de crianças adolescentes engravidando, de meninas, aumentou. Ou seja, olha o que está acontecendo. Tem uma ligação completamente direta. E isso porque a gente não está falando de DSTs, né? Porque se você, né, contrair uma gravidez, imagina o que mais você poderia contrair. E você é uma pessoa
muito nova, não tem nem discernimento para aquilo. Então, a gente vai olhando todo um arcabouço que é o que, de novo, a doutora Badaró aqui falou. E eu vou bater sempre nessa tecla. Enquanto nós não tivermos a colaboração, e é triste isso, né? Que você precisa ter uma responsabilização, uma regulamentação, porque o ambiente onde tudo isso acontece, o que a empresa não faz absolutamente nada. Ela joga a responsabilidade para você que se dane, joga a responsabilidade para a autoridade policial que se dane, joga para o Ministério Público e que se dane. Só que nós estamos falando de milhões de perfis, aonde, pura e simplesmente, ele tem o código-fonte, né? Ou seja, ele tem a porta que abre todos os locais, ele coloca ali uma inteligência artificial e hoje a gente... Ó, tá anos luz. E aí passa, inclusive, a proteger essas crianças, a proteger isso, inclusive com alertas, tipo, olha, você tem certeza que você quer postar uma foto de uma criança? E seu perfil é aberto, seu perfil não é um perfil fechado. Sabe, pequenos alertas, tipo, olha, tem certeza? E é interessante, porque eles têm tecnologia, o TikTok mesmo, se você... fisionomicamente parece ter menos de 13 anos, sei porque alguns amigos do meu filho já perderam a conta porque por alguma leitura que eles fazem do rosto foi identificado que tinha feições com menos de 13 anos, apesar do menino até ter 13 ou mais. Mas pelas feições, a conta dele foi derrubada. E aí eu me pergunto, gente, se eles têm essa tecnologia, o que mais que esses caras não têm que poderiam, de fato, identificar padrões que a gente, que não é tecnologia, que é olha e vê, que é a questão das palavras-chave, que essa replicar desses conteúdos, o que... Isso que a gente está falando de aberto, né? Aí deve ter mensagem no fechado, que eles têm entrada para tudo. Tudo. E isso vai rolando. Olha, eu já entrevistei alguns moderadores dessas plataformas. Todos eles me contaram como funciona. Eles entram em qualquer lugar. Sabe aquela mensagem que você manda para uma pessoa só, o direct? Eles têm acesso. Sim. Eles têm acesso a absolutamente tudo. A única coisa que, de fato, é criptografada são as mensagens do WhatsApp. Mas sabe aquela mensagem que você manda de visualização única? Que as pessoas acham que são super espertas? Secreto. Não. A pessoa viu uma vez. É a maior burrice que a pessoa faz. Porque quando ele manda de visualização única, aquilo fica no servidor da Meta. Ou seja, ela é de visualização única para você, mas está lá guardada no servidor da Meta. Se tiver um pedido de quebra de sigilo, você vai ter acesso àquilo. Aquelas, dentro do WhatsApp mesmo, quando você coloca aquelas mensagens no teu perfil ali, aquilo também, eles têm acesso, gente, a absolutamente tudo. A questão é, de duas uma, não querem gastar dinheiro com a segurança dos usuários, principalmente gastar dinheiro com a segurança das nossas crianças. E, para mim, eu vou numa coisa muito mais profunda. De novo, a gente está falando de hábito de consumo. E quando a gente fala de hábito de consumo, é hábito de consumo de absolutamente tudo, de coisas boas e de coisas muito ruins. Qual é o teu hábito de consumo? Desde o celular que você quer comprar, ou a maquiagem, ou, sei lá, uma roupa nova, ou flores, até o que você consome de violência, o que você consome de pornografia. Eles têm um raio-x porque a gente entrega tudo isso de forma gratuita. Inclusive, eles conseguem, ter o padrão dessas crianças, o que está acontecendo, quem entra, quem não entra. Eles têm acesso a absolutamente tudo. Nós não temos no Brasil a transparência algorítmica, que é um outro grande problema. A gente não sabe como essas informações chegam para a gente. A gente sabe como funciona um algoritmo, mas não temos a transparência. Na Europa, a legislação é muito mais pesada e foi aceita.
Lá, eles são obrigados a repassar a transparência algorítmica. Agora, o nosso pedido aqui foi muito mais brando e a gente está nessa queda de braço do que... Falei, gente, mas pelo amor de Deus, ninguém está falando de censura. Nós estamos falando de crimes. Nós estamos falando de crianças, de adolescentes. É isso mesmo. A gente vai ficar empurrando isso com a barriga a vida inteira. E aí, de novo, se a gente não tiver a colaboração deles, a gente pode ter 200 Felcas, Paulinha. Sabe o que vai acontecer? Nada. Nada. Porque tem até uma coisa chamada esgotamento do algoritmo. Vai chegar num momento, eu estava até conversando com uma pessoa dessa área, ele explica, o algoritmo se esgota. E aí passa para outra coisa, daqui a pouco ninguém mais fala sobre isso, todo mundo vai tentar tirar um pouquinho daqui, e no final você vê o quê? O que de fato aconteceu? Nada. Nada. Tem várias, olha aqui, eu tive a pachorra de procurar as PLs que estão paradas no nosso Congresso desde 2017, em relação à penalização por você distribuir conteúdo erotizado de criança. Sabe o que aconteceu? Nada, tá parado. Engavetada. Tá tudo engavetado. Então, gente, isso não é uma coisa nova. Entende? Assim, a gente tem que parar também de ser tão inocente. Sabe assim? Eu acho que as pessoas sabem, vira e mexe, tem ondas, né? Que aparecem por denunciantes. Só que eu acho que aí que tá o ponto que a Carla trouxe também na sexta-feira. Que bom, que coragem, que força de colocar essa denúncia. E também que bom que, nesse caso, o algoritmo trabalhou a favor de alguma coisa que é um bem da sociedade. Pelo Felca ser esse cara, que já é um grande youtuber, que já tem uma ampla penetração com os jovens, né? E agora com adultos, ele conseguiu multiplicar uma coisa que várias pessoas já faziam em menor escala para 20 milhões, para mais de 22 milhões de pessoas, né? Foi o algoritmo que entregou ele. Entre pessoas que, de fato, querem mudar alguma coisa, e entre outros que só surfaram a onda, só comentaram ou polemizaram sobre, mas o algoritmo ajudou nesse sentido. Mas sabe o que foi muito legal? Porque ele conseguiu mostrar para o adolescente o quanto esse adolescente está sendo usado. Sim. Porque eles começaram a falar, nossa, mas é sobre nós. Entende? Mais do que falar para os adultos, é falar para essas crianças e para esses adolescentes. Porque eles também podem denunciar. E eles devem denunciar. Sabe? Sim. É tipo assim... E também o adolescente entender que isso é errado. Mas eles, às vezes, têm essa... Quando um pai fala... Eu sei porque eu tenho 2 em casa. Até contei aqui, né? Que quando eu estava assistindo ao vídeo para vir... Os meus 2 filhos são bastante fãs do Felca há bastante tempo. E aí falaram, você tá vendo o vídeo do Felca, mamãe? Eu falei, tô vendo. Os 2 já tinham assistido. E aí, eles falaram, nossa, a gente ficou chocado, cada um com uma parte que tinha, enfim, impactado mais. Eu falei, vocês estão vendo quando eu falo que não é uma viagem da mamãe? E eles falaram, não, mãe, você tá certa, é o seu papel, é isso. Mas é o que a Carla falou. Também, ao mesmo tempo, às vezes o jovem quer fazer o que o outro faz, né? Tipo assim, não, mas essa menina faz esse vídeo, então eu também tenho que fazer desse jeito que eu tô em rede social, porque eu tenho que fazer a dança, ou eu tenho que estar nessa galera fazendo alguma zona, alguma brincadeira e tal. E aí, eu acho que eles mesmos, como a Carla falou, olharam e falaram, não, peraí. Não é assim. Não é desse jeito que as coisas têm que ser, porque isso... tá incorrendo num crime, numa ilegalidade. Eu vejo 2 discussões muito pertinentes quando a gente trata desse assunto do Felca. Primeiro, em relação a esse adolescente, como você disse, o seu filho, que ele se coloca num papel de vítima e ele começa a perceber, por intermédio de um modelo, de uma pessoa que tem uma fala... que ele aceita como, né, que ele valida como uma fala interessante. E... aí ele começa assim, nossa, mas talvez eu já tenha visto um comentário. Porque ele não vai verbalizar isso, mas Sim. Começa a perceber que para ele pode ser um conteúdo inocente, mas que tem pessoas olhando com outros olhos. Criminosos. Criminosos.
Nós mulheres, às vezes, nós estamos num lugar e nós estamos nos sentindo muito seguras. A partir do momento que a gente percebe que tem alguém nos olhando com um olhar... Malicioso. com um olhar indiscreto, vamos dizer assim, a gente já começa a se sentir mal. E talvez essa é a primeira discussão, esse é o primeiro lugar bacana, pertinente, que o Felca trouxe, né, nesse grupo de adolescentes que ele conseguiu atingir. De dizer, olha, vocês podem... Olha que o que o algoritmo entrega, como o algoritmo entrega a vocês, essa dancinha que você tá achando que tá ficando só no seu grupo de amigos, tá rodando a internet inteira e as pessoas estão vendo você com um olhar sexual. E a segunda discussão, que é a mais relevante, a mais pertinente, é para o adulto hoje olhar, porque todo mundo sabe que existe, mas ninguém quer encarar de frente, e dizer, mas espera aí, quem que pode tomar uma providência em relação a isso? E aí é o que a Carla nos traz. Quem pode tomar a providência mais efetiva é a empresa. Isso é tão torpe, né? Porque essa deveria ser a cultura da empresa. Proteger o conteúdo, proteger uma criança, um adolescente, conteúdos criminosos, conteúdos com violência explícita, sexo explícito. Esse tipo de... a inteligência deveria ser utilizada para isso. Então, aí também, boa parte da população que teve acesso a esse vídeo começar a pensar... Caramba, mas é verdade, a empresa tem acesso a tudo isso e simplesmente não faz nada. Então, vamos cobrar uma providência, né? Porque eles estão enriquecendo. As plataformas são empresas privadas, estão enriquecendo com isso. Agora, a Carla também trouxe uma questão que é assim, onde é o espaço da denúncia, onde é o espaço da culpabilização, quais são os ritos a partir de agora, porque para a gente chegar num resultado de mudança, a Carla já trouxe aqui, olha que difícil, a gente tem um monte de coisa emperrada, porque em 2017 deve ter surgido o assunto e depois se esquece, né? É para as pessoas entenderem o que é, como que o nosso país funciona. Olha só, em 2016... foi criado o programa Criança Feliz. É super legal, ele é maravilhoso. Eu quero ler porque ele é muito bom. Apoiar gestantes e famílias, fortalecer os vínculos familiares, estimular o desenvolvimento infantil, medir o acesso das famílias a serviços públicos, integrar ações das políticas públicas. Como está o programa hoje? Olha só. Embora o programa Criança Feliz tenha sido pioneiro ao implementar um programa nacional de visitas domiciliares para a promoção do desenvolvimento infantil, os estudos indicam que sua efetividade foi limitada. Fatores como implementação inconsistente, qualidade variável das visitas e desafios logísticos impactaram os resultados. Essas evidências sugerem a necessidade de aprimoramento na execução do programa, incluindo melhor capacitação dos visitadores, monitoramento mais rigoroso e maior integração com outras políticas públicas voltadas para a infância. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Tá aqui, foi criado. E daí? Não funciona. Você entende, Paulinha? Tá aqui, ó, é lindo no papel, as coisas são maravilhosas. A gente pode criar aqui as coisas mais fantásticas. Mas, de fato, isso aqui está funcionando? Isso está sendo bem aplicado? E a gente tem que entender que a gente tem um país de dimensão continental. O Brasil é gigante. Nós temos muitos Brasis dentro do Brasil. Então, a realidade do grande centro não é a realidade do interior, que não é a realidade do litoral, a realidade do sul, não é a realidade do norte. Então, assim, a gente precisa entender quem é o nosso país. Não é a realidade das nossas fronteiras. Então, é assim, a gente cria... Então, agora vai criar e fala... Mas isso, efetivamente... está funcionando? É que nem um monte de leis que a gente tem, que elas simplesmente, gente, não sei nem por que foram escritas, porque elas não funcionam. Elas não são aplicadas, são leis que é para inglês ver. Não, tá lá no Código Penal, no Código Civil, no Código, né, de Defesa do Consumidor, no Código do Código. Mas elas não funcionam. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que nós, como sociedade... de fato, precisamos estar unidos, inclusive para cobrar dessas empresas, porque elas lucram, ganham, como a doutora Badaró falou aqui, o seguinte, o mínimo de proteção.
Entende? Porque não adianta falar, agora vai começar uma guerra, né? Tipo, para quem vai segurar a bandeira do Felca? Porque Quem vai fazer a lei Felca? É. Se, nananana. Pra E aí... que ela vai ser aplicada? Sabe, a gente Sim. precisa de muito mais coisas. Era isso, sabe? Eu queria fazer só esse parênteses aqui. Isso aqui tá aqui. E eu posso ler vários outros aqui. Várias outras PLs que estão todas trancadas no Congresso, que não vão para frente. É assim, é um absurdo. E aí tudo volta na questão da censura. De novo, gente, a gente não tá falando de censura. A gente está falando de crimes graves. A gente está falando em criança que está sendo exposta. Entende? E a gente... É que se mistura muito as pautas. Peraí, queria só pedir aqui, você que está acompanhando, mais de 220 pessoas aqui na live hoje. Deixa o seu like, apoia o programa, é muito importante pra gente. Faz o conteúdo chegar num número maior de pessoas. Ida Lima tá por aqui, Amanda Cortez. Tem também a Cris Kanazawa no chat. Quem tiver pergunta, deixa pergunta. Mas acho que a gente fica essa polarização. Tipo, aí tem gente que vem... Não, mas a Damares falou da Ilha de Marajó e ninguém fez. Ah, mas agora o não sei quem quer fazer a lei e pôr o nome do Felca, mas ele é da esquerda, direita, leste, sul... E aquela São grande pautas discussão. que extrapolam qualquer posicionamento Qualquer político. ideologia. Não, deveriam, Os mas crimes o que eu contra a vejo é que pessoa nunca extrapolam. É uma o loucura. feminicídio, o estupro, o abuso de crianças. E a gente tem que olhar também por um outro prisma, que é o prisma dos pais. Tem muitos pais postando essas crianças e não vendo maldade nisso. Ah, é bonitinho a criança dançar funk. A criança vê, reproduz, o pai filma e coloca ali na rede social. Ah, mas não tem nada a ver. Ah, mas ela só tem 3 anos. Achando que tá tudo bem. Que é inocente. Que é inocente. A criança até pode estar reproduzindo aqueles movimentos de uma forma inocente, sem saber o que está fazendo. Mas os pais têm que ter a noção de que do outro lado existem predadores. Sim. Sim. Que é até uma nomenclatura que o professor Christian usa. E é isso. É predação. Predadores. É predação. São predadores intraespécie. Né? E outro detalhe também, que nem todo estuprador de criança tem o transtorno da pedofilia. Então, muitas vezes, se refere exclusivamente pelo controle, né? Por exercer poder e controle sobre aquele sujeito, sobre aquela vítima. Então, assim, será que tem tanto pedófilo assim? Será que tem tanta gente com transtorno? Não precisa ter. A criança está em risco porque existem muitos estupradores. Muitos estupradores de oportunidade. E muitas vezes você acaba gerando um outro crime, que é o crime de stalking. Dá o start lá na cabeça de alguém, do criminoso, do predador, e ele começa... Por essa exposição. Por essa exposição. E os pais, muitas vezes, não estão vendo isso. Né? Não tem essa informação. Não tem a informação de que você expor crianças a uma dança ou uma música com conteúdo sexual cai no abuso sexual. A maioria das pessoas acha que o abuso sexual da criança é só quando ela é submetida a uma relação ou a um ato libidinoso. E não é assim. Às vezes a gente explica isso, explica até em DDM, né? Quando a gente começa a perceber dinâmicas disfuncionais ali, onde a criança pode estar sendo exposta. E as pessoas relutam em entender isso. Porque é um conceito que não está divulgado. E tem que ser. Tem que ser. Né? Isso causa danos permanentes na psique, no desenvolvimento psicossexual, inclusive do adulto. E muitos dos adultos infantilizados e com problemas sexuais que nós temos hoje foram expostos a esse tipo de coisa. Né? Vocês lembram, com certeza, da televisão da década de 90? Sim. Das coisas que apareciam, né, no domingo às 2h da tarde, dos filmes que eram veiculados ali na sessão da tarde. Muitas crianças foram criadas com isso. E muita gente hoje aparece na clínica, no consultório psicológico, que a hora que você começa a regredir, tem a ver com isso também. Claro que não é só uma coisa. Né? Então, apesar da gente precisar pressionar o nosso legislativo para que tomem atitudes efetivas, porque eles só vão fazer alguma coisa a hora que a sociedade pressionar. Né? Porque eles não estão nem aí. Independente do espectro que estejam, ninguém está preocupado com a gente. É a gente que tem que fazer esse tipo de pressão. Tem um olhar da monetização. A gente tem que conscientizar a sociedade. A gente tem que ensinar, tem que explicar o que é que isso causa numa criança. Porque a maioria dos adultos não sabe. Isso falta. Né? Então, a gente tem sim que contar para esses pais. A gente tem que explicar a quantidade de predadores que nós temos.
pedofilia sempre existiu. O estupro de vulnerável sempre existiu. O que acontece com o fenômeno das redes sociais é que agora o predador não precisa mais se expor no território de caça. Exato. Ele está protegido, ele está atrás de uma tela. E aí, é o que a Paulinha também estava trazendo, né? Que a gente falou muito aqui, que eu acho que é bom a gente discutir sobre o local correto de denúncias, né? Extremamente importante. E aí, temos aqui uma advogada criminalista que a gente chama de paixão. O que acontece? As pessoas têm usado a internet como um palco de denúncia. Sim. E isso tem se tornado um grande problema, né, doutora Badaró? Eu acho que a internet, ela precisa ser usada como um local de informação, sabe? Um local de aviso. Mas a denúncia, ela precisa ter local correto. A denúncia, ela precisa ser feita para a autoridade policial, para o Ministério Público, porque senão ela é vazia. Eu simplesmente entrar ali na internet, começar a gritar, apontar, falar e, enfim, o que dá nisso? Mesmo que com verdades, né? Tem um Exatamente. corte nosso lá no Instagram e as pessoas ficam... mas vocês estão esperando o quê? Que o MP faça alguma coisa, eles não fazem nada. Mas é o MP que tem que fazer alguma coisa. Ele precisa ser sem provocado. querer rir, porque é uma situação trágica. Porque se ele não fizer nesse momento, deixa eu só contar uma coisa para vocês, ninguém mais pode fazer. O que você pretende fazer? Justiça com as próprias mãos? Isso tá errado. O que a gente precisa parar e entender é o seguinte: o Ministério Público é o autor da ação penal. Então, quem tem que fazer realmente algo é o Ministério Público. Eu estava vendo aqui em relação a essa denúncia específica, o Ministério Público se manifestou dizendo que já há uma investigação desde o ano passado. Desde 2024, no caso de uma das pessoas apontadas ali. Isso. E assim, qual foi a conclusão dessa investigação? Tá morosa a investigação, né? Entendendo que o conteúdo é 24 horas divulgado, porque pelo que nós percebemos... Menores envolvidos. Então, assim, a gente precisa de um Ministério Público mais forte. Polícia Civil, Polícia Federal, dependendo da competência, vai caber também para a Polícia Federal, crimes dessa espécie, mas assim... tem que denunciar na polícia, Ministério Público, para que os órgãos competentes tomem realmente as medidas cabíveis. Como a Carla trouxe, não é um problema de legislação. Leis, nós temos. Tudo isso aqui está tipificado como crime. A exploração do menor, o menor exposto à bebida, a utilização da imagem sexualizada do menor, gravar o menor em conteúdo, isso tudo está previsto legalmente como crime. Mas como que nós estamos dando efetividade a essa lei? Como que essa lei está saindo do papel e está realmente responsabilizando? Uma das soluções que eu penso, Carla, talvez a gente ter dentro dessas empresas, para a gente não poder falar de censura, né, Paulinha, como as pessoas falam, vai começar a derrubar conteúdo de todo mundo. Mas um compliance, uma inteligência que começa a monitorar e entrega esses relatórios para a autoridade competente. E a autoridade que investigue. Hoje estamos vendo aqui um comportamento suspeito nesse perfil. Exato. Tá acontecendo isso e isso. Exato. Eu tenho uma pergunta, a pergunta da pessoa que não é da área, mas assim, nesse caso de crime contra menores, o Ministério Público, ele investiga por ele mesmo ou ele precisa de uma denúncia para passar a investigar? Pode ser das duas formas. Das duas formas. O que é mais prudente? Vamos dar uma orientação bem básica. Se alguém tem algum tipo de conteúdo desse que foi vítima, é interessante procurar uma delegacia de polícia ou o Ministério Público, que o Ministério Público é um pouquinho mais porta fechada, a delegacia tá as portas abertas, entregar o máximo de conteúdo que tenha. Então, vídeos, Por exemplo, vamos dar um exemplo. Alguém, eu punha a foto dos meus filhos dentro dessa inocência de achar e tal. Aí... por causa do vídeo do Felca, eu percebo que os meus vídeos estão marcados com aquelas palavras lá de marcação. Eu acho foto dos meus filhos em um outro perfil, que tem, enfim, um padrão e tal. Eu tenho que printar tudo isso, reunir tudo isso, e até uma delegacia
uma delegacia entregar. E Se na dizer. delegacia, na distrital, eles te derem uma orientação para buscar uma especializada, porque aí vai depender da localidade e tudo Sim. mais. A polícia vai conseguir indicar o melhor lugar, mas fazer boletim de ocorrência. Quem tiver a condição, que não é obrigatório, mas quem tiver a condição de contratar um advogado para poder fazer um pedido de instauração de inquérito, muito melhor. Porque com o pedido de instauração de inquérito, Abre a o investigação. delegado, ele abre a portaria para investigar. Porque nós vamos lá, entregamos um conteúdo probatório ali, dizendo, olha, tais perfis, assim, assim, assado, pedimos tais provas, produção de prova. Então, é interessante, quem tiver condição, fazer a contratação de um advogado para atuar nesse sentido de fazer um pedido de instauração de inquérito, para melhor apuração, porque aí o advogado vai ficar em cima. Se não, entregar para a autoridade policial competente, vai na delegacia mais próxima, se na localidade da pessoa o delegado, a delegada orientar para ir para uma especializada, busque, porque a gente tem que aproveitar esse flash, né, que o Felca trouxe, para poder também as pessoas printarem, Municiar as as autoridades, né? E assim, e mesmo que você não tenha, vamos dizer, né, condições financeiras, você também pode procurar a defensoria. Pode Eles procurar também, isso. principalmente em se tratando de crianças, né? Então, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como contratar. Algumas universidades têm lá, né, os institutos, né, tem os laboratórios também, que colocam ali os alunos para ajudar essas pessoas. Então, tem vários locais. Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente passar para as pessoas, que é o seguinte: a gente está falando do universo digital. E a coisa que mais vai pegar lá na frente é chamado de cadeia de custódia. Sim. Então, é o seguinte, eu estou falando de determinada pessoa. Quem lá na frente, o advogado daquela pessoa que está sendo acusada vai dizer: mas quem me garante que você não criou isso, que isso não é uma prova falsa, que você não está querendo destruir o meu cliente, não é verdade? Sim. Então, gente, tem hoje, né, um aplicativo, né? O nome dele é VeriFact. Ele é fantástico, ele é aceito até o STF. Ele funciona como uma ata notarial. O que quer dizer isso? Você pega aquele determinado conteúdo, você vai subir na plataforma do VeriFact e ele vai te dar todos os hashes, ou seja, garantindo que essa prova é válida, que ninguém criou, que ninguém mexeu, que não foi modificada, que não foi adulterada, ou seja, ela terá validade jurídica. Quando nós fazemos isso, nós ajudamos muito, inclusive, a polícia, porque não vai chegar com uma denúncia louca, com alguém, será que essa pessoa não está tentando prejudicar o fulaninho? Não. Eu estou pegando, por exemplo, digamos, alguém pegou a foto do seu filho. Então, você vai lá, entra, faz, né? Na verdade, você vai pegar... Você vai fazer um vídeo, você vai pegar toda aquela materialidade e você vai subir no VeriFact. E você vai pedir: VeriFact, faça para mim a verificação de que isso aqui, de fato, é íntegro. Que eu não mexi, que não foi eu que criei, que isso aqui, de fato, saiu da plataforma XYZ. O VeriFact vai fazer aquilo e vai te entregar um documento. Você, com este documento, você prova para a autoridade policial, você entregou para eles e fala: olha, autoridade policial, meu filho está sendo usado de forma indevida num site, sei lá, de pornografia infantil. Opa, isso aqui é sério, já vem com tudo arrumado. Ou seja, você já saiu na frente. O que a gente precisa ajudar as pessoas também é com informação. E, gente, o VeriFact hoje, ele é bastante acessível. Você compra, né, as verificações. E é muito mais barato do que você ir para um cartório fazer uma ata notarial, né? Muito mais. Que é muito caro, porque você faz por uma estrutura. Então, se ela vai ter uma página ou 200 páginas, é a mesma coisa. Você fez uma compra para checar tudo aquilo e ele checa e tem validade até o STF. Ou seja, isso é muito, muito importante. A gente guardar
essas Você provas. está dizendo as provas guardadas e verificadas para que se prove que não houve alteração, edição, Isso. para poder prejudicar a pessoa E não ficar acusada, por falando- exemplo. Porque como que funciona para as pessoas entenderem, né? Então, assim, eu quero fazer uma denúncia. Aí eu chego, eu acho que eu vi a foto do meu filho, não sei, mas você acha ou você tem certeza? Mas qual era o perfil? Ai, não lembro. Aí tem aqui, uma pessoa me mandou um print de não sei. Então, tudo vai começando e vai ficando muito difícil. Entende o que eu quero dizer? E eu A acho gente que as precisa pessoas se aqui no chat preparar. estão, gente, mas que burocrático, gente, que É. difícil, olha aí como é que é para essa vítima se defender. Por isso, novamente, e olha só, se a gente tivesse a colaboração das plataformas, nós não teríamos, a sociedade não teria que passar por esse dissabor, por essa burocracia. Para essas validações. Exatamente, porque o que a gente está te dizendo aqui? Olha só, ele sabe o que é certo e errado, ele tem ali. Sim. Né? Ele está operando aqui no Brasil, ele sabe. Apesar dele querer dizer que ele tem que operar sobre as leis americanas. Mas, enfim, porque a grande maioria das plataformas são americanas. Tirando o TikTok, que é chinês, e o Telegram, que é russo. O resto é tudo americano, gente. Então, ele fica jogando lá para o país, não, eu tenho que ficar nas leis americanas. Não, você está operando no Brasil, você tem que responder às leis brasileiras. Sinto muito em lhe dizer isso, senão você não fica aqui. Aí, o que acontece? Se ele ajudasse e entregasse, olha, eu estou vendo aqui algo que para mim é muito preocupante. E eles têm moderadores, porque eu conversei com esses moderadores e o moderador fala, olha aqui. Eles vêm tudo. O que acontece? Relatórios. Aí você pega isso, ao invés de entregar para a autoridade policial, toma, aí ele entregou. Aí tudo bem, se a polícia não fizer nada, aí já não é mais problema da plataforma. Aí a Exato. plataforma agiu de forma correta, agiu pensando nos seus Identificou. usuários. Perfeito, a gente tem que dar parabéns para a plataforma. Mas eles não fazem. Sabe o que eles fazem? Se está em desacordo, né, com as diretrizes, no máximo eles apagam. Mas você fala, mas tinha um crime ali. Apaga. Pra você ter uma ideia, o moderador não pode entrar com lápis e caneta. Nem papel ali dentro. Não entra com celular, não pode entrar. A garrafa tem que ser uma garrafa transparente. Ou seja, nada. Ele não pode fazer uma anotação. Veja o quanto todos nós estamos muito vulneráveis, porque esses moderadores ficam o tempo integral deles. Não é que eles estão vendo florezinhas, eles estão vendo conteúdo pesadíssimo. Pedofilia, crimes gravíssimos, suicídio. Sabe, pensa tudo que tem de horrível. Sim. Eles vêm uma atrás da outra. Ou seja, e por que a gente não está entregando isso? Eu não consigo entender, gente. Quer dizer, eu entendo por que não estamos entregando, né? Do outro lado. Mas é um absurdo. Aí a população a sociedade não reivindica. Tem que se revoltar em relação a isso. Falar, pô, cara, você já leva tudo de mim, né? Você leva todos os meus dados. Sabe, minha vida inteira me entrega propaganda de coisa que eu comentei em conversa A gente tá privada. conversando aqui, Isso aparece é a valioso propaganda. para eles, né? Sim. E a gente não ganha nada. Não, é justamente aquela questão, né? Se você tá tendo um serviço de graça, WhatsApp, Telegram, Você Instagram, é o produto. TikTok, o produto é você. Tem uma pergunta aqui, ó, Bárbara Macedo. Como nós, que temos pouca atividade na internet e não somos da área, podemos proteger e apoiar o Felca? Também vi esse movimento no nosso corte, Carla. Muita gente querendo apoiar. Então, porque aqui a gente até levantou uma hipótese de, por exemplo, ele citou algumas pessoas nominalmente, mostrou ali alguns vídeos. E aí a gente levantou uma hipótese, por exemplo, de uma dessas pessoas abrir um processo contra ele, contra o Felca. E as pessoas ficaram, como assim? Mas que coisa! Mas olha o que vocês estão falando, estão dando dicas para essas pessoas. Gente, as pessoas têm advogados e não quer dizer que o Felca seria culpado ou não, mas
tudo pode acontecer, né? No ramo da bem advocacia, provável, doutora. acontecendo, inclusive, né? Ele já está tomando vários processos. Já está acontecendo. E aí as pessoas nesse lugar de, poxa, queremos ajudá-lo, estaremos aqui do lado dele, vou disponibilizar o meu jurídico, vamos abrir uma vaquinha, queremos apoiá-lo, assim, tipo, porque as pessoas realmente ficaram assim... É bem bonito Cara, que isso das coragem pessoas, desse né? menino, desse rapaz de falar de tudo isso, e agora ele ainda pode ser processado, as pessoas pensando, que absurdo. E pode, doutora. Ele pode ser, porque ele expôs ali algumas pessoas. Na verdade, ele traz um conteúdo, como a Carla trouxe, não deveria ser a forma mais adequada, mas eu imagino que várias providências jurídicas também foram tomadas, né, Carla? Ele sabia, estava preparado, orientado por profissionais que poderia vir, porque quando você pode estar cometendo um crime contra a honra de alguém. Por mais que aquela pessoa seja criminosa, o meio de exposição não era aquele. Mas é uma questão de reprovabilidade, né? A sociedade entende o que é mais reprovável. O que as pessoas estavam fazendo ou ele ter exposto. Então, é essa questão moral que está sendo colocada aqui. O que eu penso, como as pessoas podem ajudar o Felca, né? O Felca não precisa ser ajudado, porque o Felca tem um aparato jurídico muito bacana, o Felca tá super orientado, ele tinha controle do conteúdo que ele expôs. O que a gente tem que tomar atenção e fazer a partir de agora. Quem tem uma criança conhecida, prestar atenção no que essa criança está postando, se está postando, o que essa criança está consumindo. Nós mesmos, como adultos, que tipo de conteúdo nós estamos consumindo? Se vê um conteúdo desagradável, comenta lá, denunciar o conteúdo, para que a gente tome esse movimento como realmente algo que a gente possa fazer, né? Tenho pouco acesso à internet, mas no acesso que eu tenho, qual conteúdo que está fora dos padrões que eu quero assistir ou que entendo que seja aceitável? Então, vou começar a denunciar os conteúdos, não vou consumir esse tipo de pessoa que expõe criança, que comercializa a imagem da criança. A gente tem que começar a fazer esse movimento interno mesmo, de mudança em relação a isso que aconteceu agora. E como a doutora Badaró aqui falou, o advogado do Felca, inclusive, é muito meu amigo. Ele tá bem, gente. Ele tá bem assessorado. Ele sabia dos riscos. Inclusive, né, eu falei com o advogado dele, ele falou, não, a gente vai seguir aqui de cabeça erguida. E o que tiver que acontecer, o Felca é uma pessoa que vai respeitar as leis. Não existe a possibilidade dele ir contra a lei, mesmo que a gente não goste e tudo mais. Ele está ciente disso. Eu acho que a maior maneira de ajudar o Felca é que cada uma dessas pessoas, né, não só o Felca, a Sheili, todos nós aqui, é que nós nos tornemos replicadores de boas práticas. É isso que o Felca, quando ele fez esse vídeo, tentou mostrar para todos nós. Senta com seu filho, conversa com seu filho, protege o seu filho, cuida do seu filho, não expõe o seu filho. Será que é isso mesmo? Sabe? É tentar se letrar nesse universo digital, é tentar levar alfabetização digital para os adultos, educação digital para as crianças. Eu acho que se a gente conseguir isso, é um grande gol. E mais, nós precisamos pressionar o nosso Congresso para que, de fato, tome medidas, não só na questão de leis, mas de políticas públicas, sabe? Nós precisamos de campanhas explicando isso. A gente precisa, sabe, entrar na casa das pessoas e mostrar o que está certo e o que está errado. Ensinar uma pessoa como fazer uma denúncia, ensinar uma criança como fazer uma denúncia. Paulinha, eu já fiz mais de 200 denúncias para pessoas que nem têm ligação comigo. Você não necessariamente precisa ser um parente dessa pessoa, você precisa querer ajudar, sabe? Seja um voluntário na questão de como é que eu levo informação para proteger as nossas crianças. É isso. Você está vendo algo que está errado? Denuncie. Você pode denunciar.
Você deve denunciar. Não adianta só a gente ficar acomodado falando, poxa, mas podia ser diferente. E a denúncia funciona assim. Quando a gente vai falar dos crimes do Discord, do Telegram, nós já temos mais de 160 pessoas detidas. Hoje aconteceu mais uma nova operação da Nix. Mais 3 pessoas foram detidas. Por quê? Porque estamos denunciando. Mas, novamente, denunciar é extremamente importante, mas a gente tem que denunciar para a autoridade policial. E, sabe, eu fico muito triste de ouvir, porque não adianta nada. Adianta sim, Sim. sabe? É que dá trabalho, é chato mesmo. A gente tem que fazer um corpo a corpo, tem que estar lá de olho, tem que estar vigilante. Se você vai mexer com esse tipo de pessoa, né? Porque são grupos ali muito complicados, né? Porque tem uma ação grande, né, na internet. Carla, também é isso. Tem que não tomar é, cuidado, não é né? simples. Não é simplesmente sair se infiltrando, porque Não. agora eu vou me infiltrar e vou denunciar e vai resolver. Não é assim. O Felca está extremamente bem assessorado e ele é muito inteligente. Né? Ele não entrou de inocente nessa história. Ele sabia o que ele estava fazendo. Tanto é que foi um sucesso estrondoso, né? Necessário, corajoso, né? Mas cuidado. Né? Não vão sair fazendo isso que vocês podem entrar numa roubada muito grande. Inclusive ser denunciado. Né? Começar a consumir aí conteúdos, entrar em grupos de Telegram. A hora que vocês veem, vocês estão aí num grupo de pedofilia e não sabem como lidar com isso. Opa! Né? Tem que tomar muito cuidado, porque são pessoas de fato perigosas. Tá? Não é uma coisa que dá para fazer como a gente vê nos filmes. Né? Não é assim que você infiltra e desinfiltra uma pessoa. São operações extremamente pensadas, feitas por profissionais e são perigosas. Muito perigosas. A gente Agora, está falando de um... a Carla conhece bastante. Muito. Você não... E assim, tem lá, infelizmente, no Twitter, né? Plataforma difícil essa, né? Que é o X. Então, assim, tem threads e mais threads de verdadeiros absurdos, de notícias falsas contra o Felca, falando verdadeiros absurdos e horrores contra ele, porque, de novo, ele está irritando um determinado grupo. Né? Então, assim, gente, como é que a gente protege? Denunciar. Denunciar o Twitter, olha, você tem que ter muito amor no coração, porque lá você pode, enfim, xingar a mãe do Elon Musk, que não vai acontecer absolutamente nada com você. Mas a gente tem que, sabe, parar de consumir, parar de, sabe, e de novo, juntar essa materialidade, né, encaminhar isso. Essa burocracia, né? As pessoas falam, nossa, então, continuam aqui, mas isso ninguém vai fazer, mas isso é muito difícil. Mas, gente, é um crime de prova é sendo difícil feito. mesmo. Mas agora, não vocês é? entendem Senão você um não pouco consegue processar a pessoa. a dificuldade da polícia? Né? Que às vezes as pessoas falam, mas a polícia não tá vendo, por que não prendeu o cara? Porque não é simples você conseguir um mandado de prisão. É a mesma coisa que dizem, mas nossa, os vídeos estão aí. Mas ele não fez os vídeos estão aí na internet. Era só entrar lá no perfil do cara. Sim. Os vídeos estão lá, essas coisas estão na internet. Eu te digo uma coisa, ele burro não é. Porque todo mundo achou, derrubaram a conta dele. A gente foi levantar com a Meta não derrubou a conta dele. Dessa ele pessoa. Suspendeu, né? Ele deu uma bloqueada na conta. E aí, pensando aqui, né? Alguma coisa está aprontando. Né? Aí eu posso conjecturar. Primeiro, quando ele fecha, ele tira um material de investigação, ou ele pode dizer lá na frente que ele foi prejudicado, porque se nada acontecer com ele, gente... O que acontece? Não, mas olha o que fizeram comigo. Porque quando a gente olha... Se não conseguirem, através das provas, comprovar as denúncias. Esse volume né? de milhares e milhares e milhares de visualizações e nada acontecer com ele, ele vai usar isso contra quem fez a denúncia usando o meio digital. Isto é uma realidade, entende? Então, assim... Você fica olhando e a gente está só tentando entender aonde ele quer chegar ali, porque ele não é bobo.
Mostre as suas armas que eu vou te dar a defesa, né? Ele provavelmente também tem uma assessoria jurídica muito grande, derrubou propositalmente essa página e já deve estar começando a se fechada, né? precaver. Tá começando a se precaver juridicamente, já esperando a bomba que vai vir. Então, assim, pode. É que aí, se eu falar aqui, as pessoas vão achar que eu tô orientando o que vai. Mas provavelmente estão pensando a melhor forma de inverter esse jogo, né? Tornar com uma cara lícita o que estava sendo feito. Exatamente. Então, provavelmente, nesse momento aqui que nós estamos aqui, deve ter uma junta de advogados enorme, trabalhando em cima desse conteúdo, para tentar tirar o máximo de ilicitude que tiver ali, né? O que a gente pode usar como estratégia de defesa aqui? Como a gente pode se precaver em relação a isso? Provavelmente é esse movimento que está sendo feito em relação à defesa dele. E é isso que causa muita indignação na população, porque vem no que o Felca fez algo de muito bom. Aí é que fica E aí a lei brasileira não tem jeito. Mas isso também é uma grande lição para todos nós. Por quê? Vou explicar aqui para vocês. Quando você coloca algo muito importante e dá esse corpo, você está dando vantagem aqui para a pessoa que está cometendo o crime. O que é o correto? É você não deixar que esta pessoa que está cometendo o crime saiba qual vai ser o bote que você vai dar. E eu tô falando isso porque, por exemplo, eu tô em todos esses casos do Discord. E a coisa que os paneleiros mais querem saber é o quanto a polícia tá perto deles. Mas eles vão suar no inferno que eu não conto. Aí eles acham, vão chegar perto de mim, não, porque... E assim, porque é o que eles querem saber. E não é o momento. Enquanto está tendo uma investigação, enquanto a polícia está investigando, levantando provas, montando esse corpo probatório para poder aí, de fato, ir em cima... Tudo isso precisa ficar mais tranquilo. Porque se você começa a falar o nome de A, de B, de C, você já deu... ele vai lá, ele apaga tudo, ele some, ele faz não sei o quê. Por isso que eu digo, é importante a gente falar, às vezes, do tema. O que está acontecendo? Essa hipersexualização das crianças, a adultização das crianças. Mas quando eu começo a apontar A, B, C, D, E, F, a pessoa se liga. E se tem uma coisa que, né? O que eu tenho que fazer? Vem a junta de advogados, vamos ver tudo que não presta aqui, vamos arrumar direitinho, porque lá na frente, de novo, o Ministério Público, a Justiça, por mais que nós todos estejamos aqui muito comovidos, muito empenhados, eles não olham as coisas da mesma forma, eles nem podem olhar as coisas da mesma forma. Aí chega lá, então não encontramos nada. O que vai acontecer? Tudo isso que foi feito, a gente deu vantagem para o outro lado, aí vim em cima com bumerangue, mas o tamanho do universo. Tô errada, doutora? Sim, não, com certeza. Então, o que as pessoas precisam pensar? Não dá para vocês ficarem comentando em postagens, discutindo. As pessoas se expõem demais. Eu recebi recentemente uma consulta no escritório de uma pessoa que entrou numa discussão na internet, em comentários. Nossa, treta de comentários. Treta de comentários. E aí começou um comentário aqui, um comentário ali, aí um já começou a ameaçar o outro e começou... E aí tornou-se algo que parou no escritório de advocacia. Então, assim, as pessoas... precisam começar a criar esse bom senso realmente na internet, de que não é essa discussão que vai ser feita em comentários que vai resolver essa problemática. O ideal também, às vezes a gente vê movimentos no sentido... pessoas criam páginas para jogar na internet conteúdos de denúncia. Isso não é a forma mais acertada. A forma mais acertada é entregar isto para a autoridade policial. Claro que a Carla trouxe o Verifact, que é um instrumento usado muito por nós no escritório, porque antigamente fazer ata notarial é por folha, então fica muito caro, fica caríssimo.
Mas se você não tiver condição de usar, né, pelo menos printa, dá o máximo de conteúdo que você puder e leva para a autoridade policial. Não é o momento de fazer justiça com as próprias mãos, nesse sentido de começar a denunciar um monte de coisa, mas sim ter esse critério de análise mesmo. Olha, eu tenho uma criança. Acredito que o que o Felca mais queria, né, Carla, era realmente que os pais olhem para as crianças, Sim. né? Que a gente olhe para como se comporta a rede social porque também a gente nesse consome, sentido, né? Eu, na verdade, eu nem conhecia esse produtor de conteúdo Ítalo, mas eu falei assim, nossa, mas e fui até procurar para ver se pessoas íntimas seguiam. E é esse movimento que a gente precisa fazer, né? De ter essa nossa reprovação. E ele fez uma coisa, porque ele mostrou que as crianças precisam entender também o quanto elas estão vulneráveis, porque ele fala a linguagem delas. Então, ele chega ali muito perto dessas crianças e desses adolescentes que começaram a se Que olhar respeitam e falar, muito o que ele fala, mas né? vem cá, não, então isso aqui é um abuso, isso aqui não é legal. Você entende? Isso é muito importante, porque não adianta só você falar com os adultos e não falar com eles. Porque assim, dá um olé e vai continuar fazendo. Porque hoje, ainda mais nos dias de hoje, adolescente e criança dá olé em pai é fácil, né? Ainda mais no mundo digital. Mas ele começou a colocar essas pessoas muito jovens para pensar. Opa, o que está acontecendo? Eu estou sendo usado... sabe, pensar no que... E você lá na frente amanhã? Como é que vai ser isso? Tudo isso que aconteceu aqui na tua vida, isso vai ter o que a Alessandra falou, um impacto muito grande. Essas imagens, gente, não se apagam. Não se apagam. Você pode pedir desindexação lá do Google. Basta alguém ter salvo essa imagem, mudar o resto da imagem, ela volta. Porque entende o quão complexo é isso? Tudo que a gente coloca na internet é para sempre. Então, a gente tem que parar para pensar. Eu acho que o que o Felca fez é falar, gente, vamos pensar no que a gente está fazendo? Adultos, adolescentes, juntos. Independente se a gente está tendo ajuda do poder público ou não. E, enfim, mas é isso, colocar todo mundo para pensar. E isso é muito importante. Sabe? É pensar no seu corpo, o quanto você precisa se proteger. Aí nas famílias, o quanto nós temos que proteger os nossos filhos. Veja se você acha a imagem dos filhos do Zuckerberg. Não. Eles nem podem ter redes sociais. Não acho. Você veja, Estão vai fazendo procurar crochê. um grande... Sei lá, procura as pessoas das Big Techs. Vê se você vai achar os filhos dessas pessoas. Veja se essas... Lógico que não estão lá. Porque eles sabem o quanto tudo isso é danoso. Eles protegem os seus filhos, eles protegem os seus parentes, mas eles não nos protegem. Esta é uma realidade. Então, o que o Felca tentou mostrar ali é isso, nós precisamos proteger. E ele é um rapaz muito jovem. Isso é muito bacana. Porque ele podia, a gente está fazendo qualquer outra coisa, ia estar, sabe? Mas ele parou para pensar e falar, gente, será que esse que é o mundo, o universo digital que a gente quer? Eu estava até conversando com o Senzi. Será que é isso? É muito legal. É parar para pensar o que nós temos que juntos pedir para as Big Techs, para autoridade, né, para as autoridades, sejam polícia, Ministério Público e Justiça, para o poder público. Não adianta criar o Programa da Criança Feliz. Ele não é aplicado, aí gasta dinheiro com o Programa da Criança Feliz, que é, né, de novo, Sim. é mau gasto, é dinheiro. Sabe, nós pagamos impostos caríssimos e nós recebemos muito pouco. Muito pouco. É isso, entendeu? O dinheiro ele precisa ser melhor canalizado. Os nossos recursos humanos também são restritos. Então, só que esse universo é gigantesco. O que ele fez, e de novo, eu me comprometi, inclusive com o Senso, falar o que eu puder fazer para ajudar e proteger o Felca, eu vou fazer também, né? Então, assim, fiquem tranquilos. É lógico, ele está sendo atacado, muito atacado, porque tem as pessoas que gostam
dessas outras pessoas, infelizmente, gostam. E então, Existem grupos, né, Carla? Então, então, assim, aí fica naquela coisa, né, uma disputa. Mas, a gente tem que parar e ouvir o que ele disse. A coisa mais importante para o Felca, se ele pudesse estar aqui agora, ele ia falar para todos nós. Sim. Vocês entenderam o que eu quis dizer para vocês? É isso. Então, repliquem. Cuidem dos seus filhos, protejam seus filhos, protejam as outras crianças. Podem ser seu sobrinho, seu vizinho. É isso, as crianças precisam de proteção. Exato. O Felca, ele trouxe, escancarou aqui na nossa cara, né? Deixou mais do que claro, tanto para o adulto quanto para o adolescente e para a criança, de que esses predadores existem e que eles estão olhando e eles estão consumindo esse tipo de conteúdo para satisfazer os impulsos sexuais, a lascívia, a vontade sexual deles. e fazer dinheiro ainda. E fazer às custas de dinheiro, tudo isso, a né? custas Tudo isso disso, junto. explorando essa... Porque, às vezes, é nesse ponto que a Carla trouxe. Às vezes, as pessoas não conseguem ver maldade, mas existe muita maldade. Hoje, os predadores estão na internet, estão monetizando isso, estão se unindo, estão cada vez mais fortes, estão consumindo este tipo de conteúdo. Então, por que nós temos que proteger as nossas crianças? Porque, primeiro, que as nossas crianças não têm condição de escolher o que elas querem postar ou não. Isso é uma realidade, os pais precisam ver. E até responsabilidade jurídica para isso não tem, né? Exato. É dos pais e cuidadores. Com certeza. E num segundo momento também, Paulinha, entender que se a gente deixa os nossos filhos numa vitrine sexualizada, alguém vai olhar para eles com um olhar sexual. E é nesse ponto. Então, por isso que nós temos que proteger. O Felca traz à luz qual é a nossa responsabilidade como sociedade. O que vai ser feito, o Ministério Público provavelmente vai tomar alguma atitude. Eu acredito que não vai passar impune esse caso por conta do tamanho da proporção. Mas que isso não passe impune nas nossas atitudes, no que a gente consome, no que a gente produz. Mesmo porque, como a Carla trouxe, ele cita algumas pessoas, mas tem para cada uma milhares de outras, né, Carla? Fazendo coisas parecidas gente. e às vezes até piores, né? Muitas, assim. Ele trouxe ali alguns exemplos, mas se você procurar ali, simples, é rápido, você coloca as hashtags certas, você vai ver a quantidade. É de perder, de novo, fé na humanidade. As pessoas Eles sabem, né? consumindo isso. E não é só quem produz. Para mim, é tão abjeto aquele que consome isso também. A gente está falando dos predadores, né? Que eles vão procurar sexo, poder e dinheiro, sempre. O que a gente não pode é permitir que os nossos filhos sejam suprimento para essas pessoas. E é isso que os pais têm que entender. Ah, mas ela só tá dançando. Ah, mas ela só tá de biquíni. Tem um monte de criança na praia. Só postei uma foto. Mas para o predador, isso é um suprimento. Então, é com esse olhar. É muito difícil uma pessoa de bem olhar para uma criança de 2, 3 anos, às vezes de fralda, e imaginar que tem alguém olhando com um olhar sexual aquele bebê. Mas tem. Infelizmente, tem. E para os adolescentes, se você hoje tem 15 anos, 14 anos e está fazendo uma dancinha sexy, quando você tiver 30, essa dancinha vai estar disponível. Quando você for procurar um emprego, essa dancinha vai estar disponível. Sim. Você pode ser objeto de bullying, talvez não agora, daqui a 5 anos. Talvez num curso superior. Você pode perder o emprego por causa disso, por causa de uma coisa que você fez quando tinha 16. Infelizmente, é a nossa realidade. E para as meninas, isso é ainda pior. Porque nós estamos numa sociedade que olha esse tipo de coisa com mais preconceito. Principalmente em relação às mulheres. Se você se coloca numa posição hipersexualizada com 16, 17 anos, quando você tiver 30 e for procurar um emprego, a empresa pode encontrar aquilo e você pode perder a vaga. Infelizmente, isso acontece. Ah, mas não tem nada a ver como eu me posiciono na internet com a minha competência. Eu concordo, mas não é assim que as pessoas vão te ver. Então, infelizmente, a gente também tem que pensar nisso. Né? E se um adolescente não tem essa capacidade de enxergar isso para frente, os responsáveis precisam.
Vocês acham que essa entrada nas redes sociais deveria... Primeiro que já tem a cidade de 13 anos que tem perfil de criança de 2 anos, né? Tipo assim, é uma... Monitorado pelos Já pais. é 13 que já não é 13. Mas vocês acham que deveria ser colocado muito mais para frente? Eu não sei se a proibição resolve. Eu acho que o que resolve é a educação. É essa visão, né, desse macro. Porque às vezes a pessoa está ali na família, com os parentes, e a pessoa não tem noção do universo de maldade que tem para fora daquela bolha. Né? E que bom que muita gente não consegue nem enxergar isso. A gente consegue porque a gente lida com isso todos os dias. A gente lida com esses predadores, com esses criminosos. As pessoas de bem muitas vezes não têm nem noção de que isso acontece. De que pegam fotos, às vezes, de uma criança na praia e utilizam a inteligência artificial para colocar aquelas crianças numa posição sexual explícita. E isso acontece. Infelizmente, acontece. Então, se os pais vissem o que a gente vê, eles ficariam chocados. Eles ficariam temerosos de expor os seus filhos em redes sociais. Então, eu acho que não precisa chegar nesse extremo de ter um perseguidor, de se deparar com os filhos em cenas ali de sexo explícito, manipuladas ou não por inteligência artificial, para Porque entender... ainda tem esse ingrediente. Temos isso. Claro. E existe isso. A gente se depara com isso diariamente, infelizmente. Né? Eu acho que não precisa chegar nesse extremo. O que o Felca fez foi abrir os olhos das pessoas para isso. Em vários prismas diferentes. Inclusive esse, do criminal. Né? Que existem, sim, predadores olhando e procurando presas como seu filho nesse momento. É aterrorizante a gente olhar isso. Parece uma realidade distópica. Mas, infelizmente, ela existe. E Paulinha, para mim, a solução, se a gente tiver que pôr um ponto específico, é realmente a plataforma criar inteligência, não, né? Carla, já tem, existe, né? já tem condição bastante de fazer isso. Não tem tudo, só precisa Né? eles quererem. Criar talvez esse programa, essa verificação de alertas e criar esses dossiês e entregar para a mão das autoridades. E aí passou a bola, se tá com a polícia, se tá com o Ministério Público, a polícia e o Ministério Público não fez nada, aí é um outro problema. Mas a melhor solução que a gente poderia ter é eles monitorarem, porque eles conseguem, a gente está conversando aqui, aparece uma propaganda do que a gente está falando, eles monitorarem essa situação, olha, esse IP aqui, nesse endereço, está consumindo esse tipo de conteúdo, é um conteúdo criminoso, é um negócio absurdo mesmo, né? A gente não está falando sobre a liberdade das pessoas, a gente não está falando em censurar as pessoas, a gente está falando de criminosos. Esse é um ponto. Em relação a esse conteúdo da adultização, da sexualização das crianças, isso também é criminoso. Então, se este criador de conteúdo, ele tem tanta expertise, ele tem tanta inteligência, ele tem tanta criatividade, ele poderia ter milhões de seguidores se valendo de outra pauta que não fosse a exploração daquelas imagens daquelas crianças. Ninguém está falando nada contra ele. Nós estamos falando a forma com que ele optou por viver a vida dele, por explorar aquelas crianças e pôr na internet. Da mesma forma que, quando alguém opta por cometer crimes patrimoniais para viver a vida, nós também criticamos. Ou quando alguém opta por tráfico de droga para... É da mesma forma. Aquele conteúdo ali, aquela exploração é criminosa. É isso. Carla, amanhã, no Além da Notícia, às 9 da manhã, vai ter uma entrevista muito interessante para quem está acompanhando esse caso, né? Isso aí, com o João de Sense, que é advogado do Felca, estará aqui junto conosco. Então, não deixem de assistir. A gente vai trazer aí mais informações. Vamos estar acompanhando. Uma outra coisa que é bem legal também, como eu falei para vocês, olha só, o DHPP se colocou aqui, vai estar ajudando aí o Felca, inclusive, nessas ameaças que ele está recebendo. Falei com a querida doutora Ivalda. Veja, a gente se ajuda, entende? A gente precisa fazer isso. Vamos proteger o Felca, sim, não é? Mas eu acho que a maior proteção que a gente pode dar para o Felca é
passar essas informações para frente, proteger as nossas crianças. E é muito legal um rapaz tão jovem, tão novo, sabe? Que podia estar fazendo qualquer outra coisa, não é? E tá tudo certo. Mas ele resolveu olhar para isso. E é por isso que ele tem ainda mais o meu respeito e a gente vai ajudá-lo, vamos protegê-lo. Então, inclusive, em relação a investigações jornalísticas, já me comprometi aqui também, vamos esmiuçar Não vai ter jeito de sair escondendo os ilícitos. Sim. A doutora Badaró me conhece. A gente vai procurar todos os ilícitos, entendeu? Já tá achando. Não é? Opa. Ih, a gente Olha o adora, spoiler, né? olha o Essa é a spoiler. melhor parte. E assim, mas é isso. E força aí, que bom já é, né? Eu digo, o Felca começou, eu adoro ele, né, gente? Porque aqui a gente estava falando de coisas muito sérias, que foi a questão das crianças, das bets. Mas, por favor, não deixem de ver o vídeo do Felca experimentando a base da Virgínia. Eu assisti no domingo, eu chorava de rir sozinha. Algo, assim, sensacional. Veja como você pode também fazer uma denúncia com bom humor. Verdade. É verdade. Sensacional. É incrível. Ele é fora da É caixinha. criativo. Criativo. Faz... Não, e depois do perfume também. Vocês já viram? Do Do perfume? body perfume eu não splash. vi Do body ainda. splash. Que tem um Ainda cheiro. não vi. Gente, parabéns. Alguém já Assistam. assistiu? assim. Não vi. Não, ainda, depois não. de ver esse vídeo, eu confiei muito no Felca, já confio nele faz tempo. Não dá, tô não tem confiando, condição. Eu Não. super falei, não precisa experimentar. E é Felca isso. já testou. Que a gente tenha mais pessoas como o Felca, mais outros jovens que se preocupem com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e com outras pautas, não é? Porque, assim, a quantidade de crimes e golpes é gigantesca. Então, vamos nos multiplicar. A gente precisa de você também. Gente, queria que as doutoras deixassem, inclusive, os arrobas, que são maravilhosos e tem mais informação no Instagram. Porque a rede social também tem coisas boas, entendeu? Então, cerque-se você também dos arrobas aqui, da doutora Badaró, eu acho maravilhoso. Adoro. @sua criminalista. Lá no Instagram, sou a sua criminalista. Lá a gente também tem compromisso de colocar, além da vida particular, conteúdo de qualidade. Estamos sempre publicando aí onde pode encontrar, tipo de informação, denúncias, enfim. É isso. E a Alessandra também. É Alessandra, _perícia criminal. Confesso que eu acho que eu sou a pior Instagramer da história. Que A eu gente quase vai dar não um posto. jeito nisso, Não, a gente eu vai dar um prometo, é uma jeito promessa minha, gente. Eu tô terminando a faculdade. Tá Não uma dá pra loucura. fazer Não, tudo ela ao tá mesmo terminando tempo. a terceira faculdade. Porque do jeito que ela falou, parece que ela não estou terminando. Não, a terceira, né? Porque já tá na isso. terceira. Mas eu vou aprender, E eu respondo as mensagens, quase sempre. Oh, que né? fofa. Eu respondo com muito carinho, inclusive. É verdade. E Carla, investigação criminal, Carla Albuquerque, essa a gente tá mulher aí. que é o meu Google do crime, que, enfim, entende muito do assunto. E, mais uma vez, hoje, trazendo vários esclarecimentos. E amanhã, no Além da Notícia, a partir das 9 da manhã, aqui no canal do Paulo Matias, com o Senza, que é o advogado do Felca, que vai trazer um pouco mais aí do desenrolar dessa história que tá todo mundo acompanhando. Queria agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente. Mais de 200 pessoas acompanharam o programa hoje. Obrigada pela audiência. Se não deu like até agora, o Por último favor, momento, aquele de dar um olha o prestígio. like, não é? E isso é muito importante para o nosso trabalho, para chegar num número maior de pessoas. Muito obrigada a essas mulheres maravilhosas. Mais uma mesa aqui no Caso a Caso. Amanhã a gente volta às 18 horas. Vocês descansem. Esperamos por vocês.